Sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos muito bem, prontos para me ouvir, porque temos muitos assuntos para conversar. Espero ser muito bem entendido e compreendido nesse vídeo, porque eu sei que sempre, evidentemente, o que a gente diz vai agradar a alguns e desagradar a outros. Mas o que eu trago são informações baseadas em tudo que se lê, nas mídias, nos jornais, em até literaturas, que às vezes a gente recorre a literaturas, né? Mas eu quero começar dizendo o seguinte, que aqui não importa definir quem tem ou quem não tem razão, muito menos pedir para que vocês concordem, vamos dizer assim, com o que eu vou falar. Pois assim como vocês, que nem eu falei, eu também de nada sei, eu busco informações em tudo quanto é lugar, tanto em informações dentro do Brasil como fora do Brasil. Mas eu sei que hoje existe sim uma polarização muito grande, e vocês sabem disso, entre a direita e a esquerda. Isto não é novidade para ninguém, muito pelo contrário, né? Agora, vamos dizer que cabe uma pergunta aqui, de quem é a culpa dessa polarização? A culpa certamente não é dos conservadores, pois nós vivemos de acordo com tudo aquilo que existe desde o início da nossa existência aqui na Terra. Pelo menos aqui no Brasil, tudo que nós já conhecíamos como crianças, tentamos levar hoje. Mas aí, o que acontece? A esquerda, que surgiu para contrariar tudo aquilo que nós pensamos e gostamos, nada apresentou. Nunca apresentou uma proposta que satisfizesse a toda a população, a todos os brasileiros. E o grande erro da esquerda, desde sempre aqui no Brasil, foi a de não criar esta alternativa social para a sociedade como um todo. Por não terem opções e nada de novo a apresentar, o que eles fizeram? Procuraram então destruir o que já existia. Destruir nossos hábitos, nossas culturas, né? Família, religião, patriotismo. Mas o pior de tudo, além de destruir o que já existia, né? Acabaram implementando ideologias progressistas, que só em citar o canal pode ser bloqueado. Não podemos nem falar dessas pautas progressistas, que na verdade são todas muito próximas a libertinagens. Ora, tudo isso que eu estou falando é para explicar o atual momento, onde tudo que é dito é colocado em desconfiança. Tudo que é falado é checado. Ninguém mais tem uma voz definitiva onde todos acreditam fielmente, porque a mentira tomou conta da nossa sociedade. Agora, entrando diretamente no assunto, entre verdades e mentiras, entre boatos e verdades, o que se sabe de fato até agora sobre o andamento do projeto de anistia é o seguinte, por tudo que eu tenho lido e por tudo que eu li hoje. Mesmo antes de se iniciar o julgamento do Núcleo 1, lá na Suprema Corte, pela quinta e suspeitíssima turma, já se discutia o projeto de anistia aos presos do dia 8 de janeiro. Vocês se lembram disto. Essa pauta não começou depois que Bolsonaro se transformou em réu. Se transformou ou não? Transformaram Jair Bolsonaro em réu. Naquele momento, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que ainda estava em liberdade, dizia que a prioridade eram os presos e que ele não se importava de ficar de fora de qualquer projeto de anistia. Porém, o pensamento nunca foi o mesmo por parte de seus aliados.
Muito pelo contrário, né? Tanto é que bastou se iniciar o julgamento contra o Núcleo 1 e a campanha para que Hugo Mota paute o projeto da anistia, que inclua também Jair Bolsonaro, tomou forma e invadiu o cenário político de Brasília. A coisa está realmente fervilhando. Não pensem os senhores que uns falam e outros escondem. Não, o assunto está quente. O pessoal tem trabalhado 7 dias por semana, não porque queiram trabalhar, mas para conquistar o que mais interessa para a população. Enquanto o Inácio e sua turma já trabalhavam nos bastidores para impedir a pauta de anistia, com o tal aí Lindbergh Farias, né, o cara pálida, e a Gleisi Hoffmann, tentando barrar aos 4 cantos a qualquer tentativa de anistia, a oposição já tomava uma decisão mais radical, como, por exemplo, no início de agosto, onde os parlamentares bloquearam os trabalhos no plenário da Câmara e do Senado também, né, para impedir, entre outras coisas, as pautas contrárias aos conservadores. Os oposicionistas, que somos nós, queríamos ver em andamento o projeto de anistia. Além disto, já se trabalhava nos bastidores também uma manobra para dar fôlego a essa proposta, onde a coligação PP e União Brasil se uniram a Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, para impulsionar a proposta de anistia dentro da Câmara. Isso tudo nos bastidores. Enquanto Eduardo Bolsonaro já estava trabalhando, como continua trabalhando, lá na Casa Branca, para que o julgamento de Jair Bolsonaro fosse interrompido, e também, já prevendo o resultado do julgamento, ele começou a trabalhar pela anistia geral e irrestrita, via Donald Trump. Naquele momento, os movimentos de Tarcísio de Freitas para derrubar as tarifas de 50% impostas por Donald Trump criaram então aquele ranço, aquele desconforto entre o Eduardo e o Tarcísio, né? Que entendia, o Eduardo entendia e entende que a melhor forma de parar o julgamento, brecar, fazer o governo brasileiro dar um passo atrás é através das tarifas, é uma imposição do governo americano, né? Ao mesmo tempo, Tarcísio de Freitas tentando retirar essas tarifas do agronegócio de São Paulo. Ele estava trabalhando para que Donald Trump retirasse ou amenizasse essas tarifas para proteger o agro de São Paulo. Só que este desconforto, esse leve bate-boca, digamos assim, fez com que Tarcísio de Freitas aceitasse entrar na briga pela anistia geral e irrestrita, que, obviamente, inclua Jair Messias Bolsonaro. Tarcísio de Freitas nunca negou ser amigo e gostar de Jair Messias Bolsonaro, sempre citando que deve tudo a ele. A prova disto é que ontem saiu a notícia pelo site Metrópolis que o Eduardo Bolsonaro estendeu uma bandeira branca ao governador de São Paulo, dizendo que Tarcísio fez um cálculo político de entrar em campo pelo perdão aos condenados do 8 de janeiro e ao pai, Jair Bolsonaro. Como vocês estão vendo aí na imagem. Não tem problema, disse Eduardo, e completou dizendo que se Tarcísio está trabalhando pela anistia, tudo bem. Esse é o nosso objetivo mesmo. Manda bala, disse Eduardo Bolsonaro. Além disto, o Eduardo também elogiou a atitude do prefeito de São Paulo
no engajamento pela pauta da anistia, como vocês também podem ver aí na imagem. O Eduardo Bolsonaro escreveu em sua rede X: ele poderia fazer vista grossa, mas está usando os espaços que tem para vocalizar o certo. Meus aplausos ao prefeito Ricardo Nunes. Tudo isso, meus amigos, mostra que sim, o Eduardo Bolsonaro resolveu dar essa bandeira branca para que Tarcísio se mostre mais atuante pela causa da anistia. E como vocês verão, as atitudes de Tarcísio de Freitas realmente tomou uma outra forma. O acordo de bastidores entre Tarcísio de Freitas e União Progressista, que é o novo nome dessa junção PP do Ciro Nogueira e União Brasil, incluiu uma reunião entre o governador de São Paulo, Tarcísio, e o presidente de seu partido, os Republicanos, o Marcos Pereira, onde foi comunicado pelo governador de São Paulo sobre a possibilidade de ele abandonar o partido, caso Hugo Mota, também do mesmo partido Republicanos, não paute o projeto de anistia. Ou seja, Tarcísio colocou o presidente, o Marcos Pereira, na parede. Faço o Hugo Mota colocar o projeto para andar, senão eu saio fora e posso ir para o PL, Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, que já havia convidado Tarcísio de Freitas para abandonar os Republicanos e ingressar no PL. Foi aí quando o Eduardo Bolsonaro colocou na sua rede X: se o Tarcísio de Freitas entrar no PL para disputar a presidência, eu saio do partido. Vocês vão se lembrar disto. Muito bem. Partindo dessa reunião do Tarcísio com Marcos Pereira, o Marcos Pereira, então, pautou uma reunião entre Tarcísio e Hugo Mota para discutir o assunto. E estava presente também o Ciro Nogueira, do Partido Progressista, né? E parece que, a partir dali, abriu-se uma porta para novas discussões, um caminho para definitivamente colocar o projeto para andar. Como resultado, na última terça-feira, o líder do Partido Liberal na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, inclusive disse que já existe maioria dos deputados para pautar o assunto. Ele afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria avisado a líderes partidários que o assunto será pautado, embora ainda não definiu a data certa para isto. Ele afirmou que a ideia é que a anistia abranja desde os atingidos pelo chamado inquérito das fake news, lá de 2019, até o presente momento, incluindo mecanismo para beneficiar Jair Bolsonaro em caso de condenação na próxima terça-feira. Sóstenes Cavalcante afirmou que o avanço do assunto teve grande ajuda de Tarcísio de Freitas, dizendo que ele e o governador de São Paulo trabalharam juntos no final de semana. Sóstenes disse: ele me ligou na quinta, trabalhou sexta, trabalhou sábado e trabalhou domingo. Inclusive, na última quarta-feira, Silas Malafaia se juntou a Sóstenes Cavalcante e a Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes para tratar do assunto. Silas Malafaia, que é líder de uma igreja fortíssima, né? E os Republicanos têm também a ligação direta com a Universal do Reino de Deus, que também é uma igreja fortíssima. E, claro, os líderes evangélicos dentro da Câmara dos Deputados representam muitos votos, né? Já nos corredores do Congresso, aliados comemoraram a sinalização do Eduardo Bolsonaro, enxergando no gesto o primeiro passo para a formação de uma frente única conservadora. Esse é o tipo de maturidade política que o momento exige, disse um senador próximo ao governador de São Paulo.
O movimento também é lido como um recado direto ao Supremo Tribunal, que mantém pressão sobre o ex-presidente, no caso Jair Bolsonaro, e seus aliados. Ao apoiar Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro inteligentemente enviou uma mensagem de que a direita não ficará dividida e que está pronta para disputar o protagonismo de 2026 de forma coordenada, sendo ele, Eduardo Bolsonaro, o preferido para assumir o posto do pai, Jair Bolsonaro, caso, por uma fatalidade, realmente Jair Bolsonaro não puder concorrer. Ótimo! Com a bandeira branca hasteada, a expectativa é que novas articulações ocorram nos próximos dias, fortalecendo o projeto de anistia e pavimentando o caminho para uma chapa que una o carisma da família Bolsonaro e as forças políticas da direita, inclusive forças de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, mesmo antes de se determinar quem vai ser o candidato, já que na impossibilidade de Jair Bolsonaro e também na impossibilidade, talvez, do Eduardo Bolsonaro poder voltar ao Brasil, surge a figura também de Michele Bolsonaro, que a princípio não tem o aval de Jair Bolsonaro por temer o que podem fazer contra ela. Se fizeram o que fizeram contra ele, que é homem, é durão, militar, né? Imaginem o que poderão fazer com ela. Mas ainda não existe essa definição de quem seria o candidato. O importante seria o quê? Criar uma base sólida e forte, com uma variedade de opções, tanto para concorrer à presidência, como para concorrer ao Senado Federal. Muito bem. Já o Partido dos Trabalhadores, que ninguém trabalha, está chamando os passos de Tarcísio de Freitas de um golpe, que no linguajar petista, tudo que é contra eles é golpe, né? Isso tudo segundo o que mostra o jornal Folha de São Paulo. Vocês podem ver aí a imagem. Outro fator que dá força para a oposição no Congresso é o anúncio do União Brasil e Progressistas, partidos que juntos agora contam com mais de 100 parlamentares no Congresso Nacional. E eles anunciaram na terça-feira que os detentores de mandatos filiados às legendas devem abandonar definitivamente cargos no governo federal. Todos aqueles que estão trabalhando no governo do Inácio devem cair fora. Todo o peso da decisão final de uma anistia geral passa agora pelas mãos de Davi Alcolumbre, já que na Câmara dos Deputados já estão dando como certo que o Hugo Mota vai realmente pautar o projeto. Mas Davi Alcolumbre é bem diferente. Ele inclusive já se adiantou, dizendo que vai colocar em pauta um projeto intermediário de anistia, que não interessa a ninguém da oposição, somente a eles. É um projeto que não atende os desejos dos conservadores, da oposição e dos brasileiros em geral, pois além de ser para somente reduzir o tempo de prisão daqueles que já estão trancafiados, também não inclui Jair Bolsonaro. E é nesse ponto em que nos encontramos agora. Enquanto o julgamento final de Jair Bolsonaro e outros 7 réus sairá a partir de terça-feira próxima. Mas como disse no vídeo de 2 dias atrás, Bolsonaro não deverá ir para a prisão imediatamente caso seja de fato condenado, pois a execução da pena só deve ocorrer após esgotamento do prazo para os recursos, o chamado trânsito em julgado, né? Quando a decisão se torna definitiva. Ou seja, depois do resultado do julgamento vem o trânsito, os recursos, né, para trânsito em julgado. Se Bolsonaro for condenado pela primeira turma,
o passo seguinte é a publicação de um acórdão de decisão, que pode ocorrer em até 60 dias após o julgamento, a menos, claro, que por decisão única e exclusiva daquele ministro, mais uma vez ele digamos assim, ele destrua a constitucionalidade brasileira, passando por cima do que diz a Constituição e antecipe o resultado. Mas a princípio são 60 dias. Depois da publicação desse acórdão, as defesas ainda possuem 5 dias para apresentação dos embargos. Ou seja, ainda teremos um tempo onde, dentro desse período, as pressões políticas serão muito fortes, principalmente por conta das manifestações do próximo domingo, né? Domingo que vamos festejar a nossa coitada independência brasileira, né? E claro, pode se transformar num divisor de águas a depender do resultado das manifestações, porque vai refletir sim na continuidade desse julgamento a partir da semana que vem, e também servirá de recado para ser mostrado ao presidente americano Donald Trump de como pensa o povo brasileiro. E por isso aí os organizadores estão pedindo para que a população leve cartazes em inglês, inclusive, porque certamente será visto por Donald Trump, por Marco Rubio, né? Ontem já se confirmou a presença de Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro na Avenida Paulista. Tarcísio de Freitas disse que vai levar mais uns 2 ou 3 governadores para engrossar a turma que vai discursar, né? E claro, é a última grande oportunidade da população brasileira mostrar a força dos conservadores em um ato livre, organizado e sem tumultos, como sempre foi. Os conservadores, em suas manifestações, nunca causaram transtorno algum. Sempre foram manifestações pacíficas, ordeiras, mas dessa vez tem que ser com um peso diferente, mostrando uma indignação jamais vista e, de preferência, que essas manifestações se estendam. Essa é uma visão pessoal minha, que se estendam, não termine só no domingo, que continue, porque com o povo na rua certamente o governo treme. Isso é fato. De qualquer forma, as cartas estão sobre as mesas, porque são várias mesas, né? E a decisão nós descobriremos a partir da semana que vem. E eu espero que surja alguma saída mais honrosa, se é que existe honra, né? Naqueles homens de capa preta. Porque se insistirem na causa, dificilmente o Brasil escapará de uma situação mais tensa, mais temida, preocupante. Não é isso? Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês que gostaram do vídeo deixem os likes. Se vocês não gostaram, tudo bem, não tem problema, sinto muito, né? Mas é a visão que eu tive, assim como outros têm visões diferentes. Mas é o tempo que vai mostrar quem acertou, quem errou. O importante é a comunicação, é a informação. Eu espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e colaborem com o Terra Brasilis News se puderem. Deem uma força para que a gente continue lutando essa luta incansável, ok? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, tchau.